Só esperar começar a gravar. Aí. Então, a gente vai começar a falar agora da parte de esgotamento sanitário, tá? A gente viu sobre o abastecimento, a gente viu um pouco sobre o incêndio, e aí a gente vai começar a falar sobre a parte de esgotamento sanitário, que é a parte do esgoto. Então, até o momento onde a água... Ei, Vanessa, boa noite. Vânia, eu cumprimentei a Vânia também. Boa noite, Vânia. Logo que... Então, a gente tem todo o sistema de abastecimento que vai abastecer todos os pontos hidráulicos. A partir do momento que a gente tem esse abastecimento nos pontos hidráulicos, isso passa a virar esgoto, né? Então, a gente precisa de todo um sistema de esgotamento sanitário depois disso, tá? Isso tudo vai vir da norma na NBR 8160, tá? Mas eu vou trazer aqui, inclusive, as principais imagens que tem aqui, elas são dessa norma, tá? Então, qual que é o objetivo, né, como considerações gerais? A gente precisa evitar a contaminação da água, né? Então, e garantir a sua qualidade de consumo, a gente precisa ter essa responsabilidade aí, tanto no interior do sistema, né, de suprimento de água, que é aquele abastecimento que a gente estava falando, tanto quanto nos ambientes receptores aí, que depois a gente vai ver com mais calma. Permitir o rápido escoamento da água utilizada, né? Então, a gente precisa ficar livre dessa água, desse esgoto o mais rápido possível, né? Evitando a ocorrência de vazamento, de preferência, né? E de formação de depósito no interior da tubulação. Então, a gente precisa entender as inclinações e tal, para a gente poder evitar que aconteça esse acúmulo dentro da tubulação, tá? Impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de utilização. Então, muitas vezes pode acontecer da gente entrar no banheiro e o banheiro está limpinho, né, aquele banheiro limpo e tal, mas ele está com um cheiro estranho, assim, um cheiro de esgoto, né, aquele cheiro típico de esgoto. É por conta desses gases, a gente vai entender como que isso funciona. Impossibilitar o acesso de corpos estranhos no interior do sistema, então barata, aranha, qualquer tipo de inseto, né, rato, essas coisas a gente precisa evitar esse tipo de acesso. Permitir fácil inspeção, tá? E impossibilitar o acesso do esgoto no sistema de ventilação. A gente vai entender o que é esse sistema de ventilação, que é extremamente importante e muitas vezes ele não é executado, tá? Porque o povo acha que não faz... vou fazer isso para quê? Eu vou explicar como que é e como que funciona. Então, a gente tem, basicamente, quando a gente fala de esgoto sanitário de edificações, nós temos basicamente dois sistemas, tá? Nós temos um sistema que é individual, tá? Que a gente, geralmente em zona rural, ou municípios que não têm sistema de coletor de esgoto e tudo mais, a gente utiliza esse sistema individualizado. Como que funciona esse sistema individualizado? Cada residência tem o seu próprio sistema. Deixa eu tentar ligar minha mesinha aqui. Cada residência tem o seu próprio sistema de esgotamento. E aí, como que isso funciona? Tem a edificação, certo? Vocês conseguem ver o mouse, né? Eu esqueci de ligar a mesinha aqui para poder fazer o desenho, para rabiscar em cima, mas eu acho que eu consigo riscar com o mouse. Deixa eu ver aqui a caneta. Só de estar instalado ele já... beleza. Com o mouse eu vou conseguir. Então, a gente tem a edificação, certo? E aí, ele tem todo um sistema, né, que a gente chama de águas servidas, que é o sistema de esgotamento aí, tá? Então, ele pode ter um sistema que ele passa só nas caixas de inspeção, esses CI são caixas de inspeção, tá? E a gente tem um que vai direto para o sumidouro e tem o que passa na fossa séptica. Geralmente, o que vem para o sumidouro geralmente a gente tem também, costuma ter uma caixa de gordura antes, tá? Para poder, a gente vem com o sistema que vem sem
material sólido, né? Então, por exemplo, água de tanque e água de, né, de área de serviço, por exemplo, né, que máquina de lavar, que é só material líquido, ela pode vir direto, passa só pelas caixas de inspeção, mas ela vem direto, ela vem, passa pelas caixas de inspeção e vem para os sumidouros, tá? Vou explicar o que é os sumidouros. Deixa eu ver se eu tenho um desenho disso. Não, vou fazer um desenho para vocês poderem entender. Tem um mosquitinho voando aqui. A gente tem, então, todo esse sistema de água que já vem sem material sólido e vai para o sumidouro. Aqui, a gente tem a fossa séptica. A fossa séptica, ela serve para a gente poder eliminar todo o material sólido, tá? Então, quando a gente fala de esgoto que vem do banheiro, né? Então, vaso sanitário, essas coisas, e de cozinha. Então, ele vem, passa pela caixa de inspeção, ele cai na fossa séptica, da fossa séptica, ele sai e vem para o sumidouro. Na fossa séptica, dentro dela, vai ficar todo material sólido, tá? Material sólido, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não tá? Tipo choquitos, essas coisas desse tipo. Esse material vai ficar todo dentro da fossa séptica. Então, a fossa séptica, ela precisa de ter um sistema de limpeza. Então, de tempos em tempos, vem um caminhão, um papa-fossa que chama. É como se fosse um caminhão desse de água, grandão, só que em vez de ele ter água, ele suga a fossa, tá? Geralmente a gente chama de, nessas cidades que tem esse tipo de sistema, chama de papa-fossa. Ele vem aqui, então, de tempos em tempos, e você suga todo esse material sólido daqui de dentro. E daqui para frente, só vai passar o material líquido, tá? Esse esgoto líquido, que vai cair no sumidouro, e do sumidouro ele vai infiltrar na terra. Como que funciona essa fossa séptica? Ela é uma caixa, tá? Então, imagina que eu tenho aqui a terra, ela cai todo o material sólido aqui dentro, esse esgoto cheio aqui dentro, e ela é toda furadinha. Ela é toda furadinha, a gente tem aqui, no fundo, também um sistema de filtro, né, umas telas, que vai ligar essa tubulação na fossa séptica. A fossa séptica funciona também do mesmo jeito. Ela é toda furadinha. Então, aqui, parte desse líquido, ele infiltra na terra aqui, e na hora que ele chega no sumidouro, né, que é só o material, só o esgoto líquido, ele vai infiltrar na terra. Ok? E é por isso que isso geralmente fica longe da edificação, porque, teoricamente, o solo fica contaminado nessa região. Na fossa séptica, aqui, os furinhos são uns furinhos maiores, tá? Então, ele não vai infiltrar, uns furinhos menores, desculpa, ele não vai filtrar tanto, porque o sólido precisa ficar aqui, e o sólido não vai entrar dentro da terra, né? Mas aqui no sumidouro, os furinhos são quantidades maiores, justamente para a parte líquida do esgoto ir embora, beleza? Não é o ideal, mas quando a gente tem zonas rurais, não tem jeito, é o que a gente vai utilizar, geralmente é utilizado. E quando a gente tem, né, o sistema coletivo, que é o sistema que a gente está acostumado com ele aqui na região, então você tem a edificação, da edificação tem uma caixa de inspeção, da caixa de inspeção joga num sistema coletor coletivo, né, que passa aí na rua e todo mundo joga esse esgoto no sistema coletivo. Muito mais simples e muito mais fácil de funcionar. Beleza? Então, a gente vai ver sobre as partes constituintes aí do sistema de instalação predial. A gente está falando agora da parte dentro da edificação, tá? Então, o ramal de descarga. O que é o ramal de descarga? É a tubulação que recebe diretamente os efluentes, então, que é a parte principal aí. Deve ser ligado diretamente na caixa de inspeção ou o tubo de queda, que é o que sai mesmo dentro do esgoto, do banheiro, para poder ligar, e eu vou explicar tanto o que é caixa de inspeção, tanto quanto o que é tubo de queda. Geralmente ele vem dos lavatórios, bidê, banheira,
ralo e tanque. Ele vem, todos esses passam numa caixa sifonada, que eu também vou explicar para vocês o que é e como que funciona. Então, todas as vezes que a gente tiver lavatório, bidê, banheira, ralo e tanque, isso é ligado direto na caixa sifonada. Quando a gente está falando de pia de cozinha, ele é ligado numa caixa de gordura ou ele é ligado direto no tubo de queda. Mas, de qualquer forma, ele precisa passar pela caixa de gordura. Se ele for ligado direto no tubo de queda, do tubo de queda ele tem que passar na caixa de gordura, que eu também vou mostrar e explicar como funciona. Ok? Então, os ramais de descarga aí. Então, dentro do banheiro, como que funciona? A gente tem sempre o vaso, ele vai ser sempre um ramal principal, ok? Porque ele é o que é mais com diâmetro maior, geralmente um tubo de 100. Ok? Então, a gente tem da pia, né? A gente tem o sifão, que eu vou mostrar para vocês o que é. Eu tenho um ramal de descarga, ele vem da pia, ele vem dentro do ralinho do banheiro, que geralmente é uma caixa sifonada, ok? Da caixa sifonada, ele vai ligar na tubulação que está vindo direto do esgoto aqui, e vem no tubo de queda. Eu vou mostrar para vocês o que é o tubo de queda, ok? Importante, em tubulação de esgoto, tá? A gente evita o máximo fazer curvas de 90 graus, ok? Para poder evitar entupimento. Então, maioria das curvas são curvas de 45 graus. Se eu quero fazer uma curva de 45 graus, eu venho, de 90 graus, desculpa, faço 45 graus, depois mais 45 graus. Eu nunca faço 90 graus para poder evitar entupimento aqui, ok? Então, o vaso sai direto do vaso, vai para o tubo de queda. O sifão da pia liga na caixinha, na caixa sifonada, que está no ralinho do banheiro. Do ralinho do banheiro, ela liga no tubo de queda. Desse ramal aqui, entre a caixa sifonada e o tubo de 100, que é o tubo do banheiro, a gente puxa um tubo de ventilação e liga na coluna de ventilação. Eu vou explicar para frente como que isso funciona. Então, o mesmo desenho, só que visto um corte. Sai lá, vamos falar aqui, que é o que está recebendo aqui da pia. Ele vem da pia, tá? Da pia, ele cai nessa caixa sifonada, tá? Que é o ralinho do box. Daqui, ele vem e liga na tubulação de 100, que está no vaso sanitário. Então, do vaso sanitário aqui, desce e cai no tubo de queda. O que é esse tubo de queda? Quando a gente tem diversos apartamentos, e eu tenho um banheiro em cima do outro, eu tenho um tubo só que desce, que é o que a gente chama de tubo de queda, né? Então, daqui está descendo, o meu sanitário vem e liga nesse tubo de queda aqui, ok? Desse ramal, então, olha só, de novo, a água vem aqui, né, da pia, ou que vem de dentro do box, cai nessa caixa sifonada, daqui ela vem, liga no tubo de 100, que é o que recebe do vaso sanitário. Daqui, eu vou colocar esse sistema de ventilação que a gente chama, tá? Ele vem, o ramal de ventilação, e ele liga na coluna de ventilação, que funciona do mesmo jeito do tubo de queda. É um tubo que vai, né, passa em todos os apartamentos e recebe essa coluna de ventilação. Na coluna de ventilação, não tem líquido nenhum. O que passa nessa coluna de ventilação? São os gases. Os gases que são produzidos dentro da tubulação. Ok? Dentro dessa tubulação, o mau cheiro do esgoto, ele fica acumulado aqui dentro. Então, para onde que ele vai? Ele vai vir e vai sair aqui no tubo de ventilação. A coluna de ventilação é uma tubulação que vai até em cima da edificação e lá em cima ela sai como se fosse uma chaminé e um chapéuzinho. Então, todos esses gases produzidos dentro da tubulação saem por ali. Quando eu não tenho esse tubo de ventilação, esse sistema de ventilação, por onde esses gases geralmente saem? Por aqui. Ok? E por que eu tenho isso sifonado, né? Então, o sifão do banheiro, o sifão da pia,
a caixa sifonada. O que é esse sifonado? É quando a gente tem água. Por que o vaso sanitário tem água? Por que o sifão, eu vou mostrar para vocês, ele faz uma curva. A caixa sifonada, vocês observaram que dentro do ralinho do banheiro fica uma aguinha lá dentro? Para que serve isso? Para que esses gases não tenham refluxo. Então, se esses gases, quando ele vem aqui e ele encontra, né, vamos falar que isso aqui está cheio de água. Opa, foi muito. Vamos falar que isso aqui tem água até aqui, ó. Então, esses gases, ele vai vir aqui, ó, e vai parar aqui, ok? Ele não vai passar. Mesma coisa acontece com o vaso sanitário, ok? Que é o que está falando aqui, eu já estou falando o que vai explicar agora. Então, o que são as caixas sifonadas do sifão? Ele tem o objetivo de vedar a passagem dos gases no sentido oposto do deslocamento do esgoto, que é o que eu acabei de explicar. Então, todos os aparelhos sanitários, eles devem ser protegidos, né, com esse vaso, com essa parte de sifão e tal, ok? Que é isso aqui, ó. Então, esse aqui é o sifão das pias, tá? Como que isso funciona? Do mesmo jeito. Aqui dentro fica cheio de água, tá? Então, esses gases, ele não volta aqui, ele fica preso aqui dentro. Pode ser esse sifão ou pode ser aquele sanfonado, sabe? Quando a gente compra aquele sanfonado, ele vem retinho, né? A gente precisa sempre fazer uma curva nele. Não adianta nada eu ligar ele direto, se eu ligar ele assim, tá? Eu preciso... Então, se eu tenho uma pia aqui e eu vou tirar vou colocar um sifão daqueles sanfonado, ele tem que fazer exatamente uma curvinha assim para ligar na tubulação. Para que eu preciso fazer essa curvinha? Para que dentro, ó, nesse trecho, ficar cheio de água. Ok? Então, o gás que vem aqui, ele não consegue retornar. A mesma coisa acontece na caixa sifonada. Ó, mesma coisa. A água, ela vai vir e vai cair aqui, ó. Beleza? Então, quando eu tenho isso aqui cheio de água, acontece a mesma coisa. O gás, ele não dá conta de retornar aqui. Beleza? Mas a água não. A água, ela vai entrar aqui e daqui ela vai subir e vai para lá. Ok? Que é essa caixinha que a gente está acostumada com ela aí no ralinho do banheiro. Que é isso aqui, ó. Ok? A gente tem dois tipos de ralo, né? Que é aquele ralo seco, ó, que é o ralo sifonado, e nós temos o ralo seco. Qual que é a diferença do ralo seco para o ralo sifonado? Que o ralo seco, ele não tem a água dentro, né? Então, se a gente colocar um ralo seco no box do banheiro, por exemplo, a gente vai ter esse problema. Onde que a gente utiliza o ralo seco? Em áreas externas, né? Para receber água do chuveiro do box, não é o ideal, tá? Mas áreas externas, terraço, varanda, eu particularmente não gosto de colocar no projeto no chuveiro, tá? Porque costuma dar, mesmo assim, dar refluxo de cheiro, tá? Então, mas água de varanda, terraço, que não é ligado diretamente na rede de esgoto, a gente pode usar o ralo seco. Eu gosto, para poder, para evitar, eu só uso o ralo sifonado. O preço não faz tanta diferença, para poder evitar esse problema. Então, isso aqui é todo o sistema que eu estava explicando, ó. Então, eu tenho o ralo sifonado, ele geralmente tem diversas ligações, tá vendo? Ó? Ele recebe de diversas ligações, então, ele fica, ele recebe aqui, recebe, pra vocês observarem as setinhas, olha, ele recebe de vários pontos, daqui ele vem para cá, liga na tubulação que vem do vaso sanitário, né, que liga no tubo de queda, que está vindo de outros apartamentos, se for o caso. Se não for, ele vai ligar direto indo para fora da edificação. E aqui, ó, eu tiro o ramal do tubo de ventilação, tá? Para esses gases que são produzidos nessa tubulação, ele vai vir aqui, daqui ele vem e sobe na edificação. Ok? Então, olha só, funciona da seguinte forma. Eu tenho o tubo de queda, beleza? E eu tenho a coluna de ventilação. O tubo de queda, vocês vão imaginar sempre o seguinte, ele sempre está nesse sentido, ok?
por gravidade. O tubo, a coluna de ventilação é sempre nesse sentido, porque está subindo. Beleza? No tubo de queda, rola líquido. No tubo de ventilação, não rola líquido, são só gases, ok? Então, de novo, vaso sanitário ligado direto no tubo de queda, ok? Lavatório e o ralinho. O lavatório liga no ralinho, o ralinho liga na tubulação que vem do vaso. Desse ramal, entre o ralo sifonado e a tubulação do vaso, sai a coluna de ventilação para os gases subirem. Ok? Isso funciona em todos os apartamentos. Esse aqui liga, vai embora. Desse aqui liga, vai embora. Desse aqui liga e vai embora. Os gases daqui vêm, sobe. Desse apartamento junta com esse, sobe. Desse apartamento junta com esse, sobe. Por isso que, dependendo de como for a estrutura, dependendo de como for o sistema, e como isso é feito na edificação, quando o seu vizinho dá descarga lá em cima, você escuta o barulho, porque o tubo de queda passa em todos os apartamentos. Beleza? Tranquilo até aqui? Tubo de ventilação, acho que eu vou falando e é exatamente o estudo que eu já falei. Então, assim, quando eu tenho o tubo de ventilação, ele precisa ficar passando aqui em cima do telhado, tá vendo? Então, ou ele passa aqui uns 30 centímetros para cima do telhado, ou quando é só a laje, ou quando eu tenho o terraço, né, eu preciso que esse tubo passe um pouco. Por quê? Porque nesse tubo aqui, ó, sai gases. Ok? Nesse tubo, sai gases. Que vem de todos os apartamentos. Quase sempre, o pessoal não faz isso. A gente tem isso no projeto, mas não executa. Então, por isso que fica retornando esses cheiros, né, dentro de apartamento, dentro do banheiro, na cozinha do banheiro. Às vezes você chega e está com aquele cheiro de esgoto. É porque não tem a coluna de ventilação. Ok? Eu ia fazer alguma observação. Posto de gasolina. Geralmente, no posto de gasolina tem isso. Se vocês observarem, no posto de gasolina, geralmente tem um tanto. Um do lado do outro, assim, ó. Fica em cima do posto. Por quê? No subsolo do posto de gasolina tem o quê? Um monte de tanque de combustível, né? Então, de gasolina, de álcool, de diesel. E aí, o que acontece aqui dentro? Com o calor, com a umidade, não sei o quê, isso produz gás. Né? Os combustíveis produzem gás. E aí, funciona a mesma coisa. A gente tem os tubos de ventilação para poder esses gases saírem sem criar nenhum problema. Funciona do mesmo jeito na tubulação de esgoto. Onde vocês observem. Geralmente, no posto de gasolina tem um monte, um do lado do outro. Assim. Ok? Então, de novo, como que funciona o ramal de ventilação, né? Então, que é isso que eu estava explicando. Ó. Então, de novo, a tubulação sai da pia, vem para o ralo sifonado. Se eu tiver colocado um ralo seco no box do banheiro, eu vou ligar esse ralo seco no ralo sifonado. Do ralo sifonado, vai ligar aqui na tubulação que vem do vaso sanitário e vai para o tubo de queda. Do tubo de ventilação, desse ramal, sai a tubulação de ventilação, que liga na coluna de ventilação, que é por onde os gases saem. Ok? Não tem muito segredo. Eu, particularmente, acho a parte de abastecimento mais difícil. A parte de esgotamento é mais tranquilo. Então, de novo, a mesma coisa. Coluna de ventilação, aqui está falando só da coluna de ventilação. Ela vai sair do ramal de descarga aqui, e eu posso conectar, se for o caso, o último no tanque, no tubo de queda. Beleza? Que daqui para baixo, o tubo de queda não vai ter mais esgoto, e os gases vão subir. Então, dependendo da situação, eu posso usar só um tubo. Em vez de eu subir com dois, um de queda e um de ventilação, eu ligo de ventilação no tubo de queda. Mas isso precisa ser no último pavimento. Tá vendo aqui, ó? No último pavimento. Beleza? Porque se eu colocar isso nos pavimentos inferiores, na hora que eu descer o esgoto aqui, pode acontecer de entrar aqui, ó. Ok? Então, no último pavimento, como eu não tô... Esse vaso vai estar ligado aqui,
e vai estar descendo aqui. Daqui, desse nível para cima, não tenho mais esgoto descendo. Então, eu posso colocar o duplo de ventilação aqui. Ok? A tubulação, né, os coletores aí, é onde recebe todo isso lá na parte de baixo, por exemplo. Né? Ele pode passar no teto, por baixo de cada apartamento, ele pode estar no teto, por exemplo. Então, a gente tem no projeto os tubos de queda, tá vendo? Então, tubo de queda 1, tubo de queda 2, tubo de queda 5 e 6, ok? Depois a gente vai ter uma aula só sobre o projeto, como que são representados os projetos, ok? Caixa de inspeção. A caixa de inspeção, ela é uma caixinha pequenininha, tá? No mínimo aí de 60 centímetros. E aí, como que ela funciona? A gente tem uma tampa de concreto, eu não vou ficar lendo, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês também. A gente tem uma tampa de concreto, e aí a gente sempre recebe uma tubulação que vem de cima, a gente tem um lastrozinho de concreto aqui de uns 5 centímetros, tá? Inclinadinho, e a gente recebe isso num nível um pouco mais baixo para ele seguir. Se a gente for olhar uma planta, olhando isso de cima, eu tenho a tubulação vindo aqui, daqui ela desce, isso é inclinadinho, aqui é inclinado, tá vendo aqui, ó, essa inclinação aqui, daqui ela é inclinada para cá e para cá, beleza? Para que serve esse tubo de inspeção? O tubo de inspeção, ou a caixa de gordura, ela serve para a gente poder fazer manutenção. Então, quando a gente tem um sistema muito longo, pelo menos de 5 em 5 metros, é bom a gente fazer uma caixa de inspeção, porque se der algum problema, eu vou conseguir abrir aqui e desentupir, tanto para lá quanto para cá, ok? Então, na verdade, aqui está falando 12 metros de comprimento. Eu, geralmente, quando eu vou fazer projeto, eu utilizo, no mínimo, 5 metros entre um e o outro. A caixa de gordura, ela é um pouco diferente da parte da caixa de inspeção. A caixa de inspeção, ela é só para a gente poder fazer a inspeção, ok? Então, para possibilitar a gente fazer manutenção nessa rede, ou para um lado ou para o outro. No caso da caixa de gordura, ela serve para poder fazer uma separação da gordura, tá? Então, geralmente, quando isso vem da cozinha, que é aquela crosta de gordura que não mistura com a água, ela tende a subir. Então, o que a gente faz? A gente coloca como que essa caixa funciona. Aí ela pode ser uma caixa pré-fabricada, ela pode ser feita no lugar, ou a gente tem umas caixas da Tigre prontas já para esse negócio. Como que essa caixa de gordura... Cadê meu mouse? Apareceu. Como que essa caixa funciona? Olha só, o material, ele vem aqui, o esgoto com gordura, ele vem aqui e cai aqui. Então, o que acontece? A água, ela vai ficar aqui mais baixo. A gordura, ela fica aqui em cima. Beleza? A gordura sempre vai ficar em cima. Mesmo que esse nível seja baixo. Vamos falar que esse nível está baixo, ele está aqui, ó. Mas ele nunca vai ficar só aqui. Mas, só para vocês entenderem, daqui para baixo é o quê? Água. E aqui em cima vai ficar uma crosta de gordura. Ok? Essa água, ela sempre vai ficar onde? Nesse nível aqui, ó. Por quê? Porque é o nível onde eu deposito a água. E o nível de saída, ele tem que estar mais baixo, tá vendo? Aqui, ó, pelo menos uns 10 centímetros mais baixo. Então, ele vai depositar aqui, e essa crosta de gordura vai ficar sempre aqui em cima. Então, o que vai sair para lá? Só a água, porque a água ela vai vir, vai entrar aqui e vai sair para lá. Isso não vai acontecer com a gordura. A gordura nunca vai fazer isso aqui, ó. A gordura, ela sempre vai vir e vai ficar aqui em cima. Ok? Então, o que vai acontecendo com tempos em tempos? Vai juntando gordura, juntando gordura, juntando gordura. Isso aqui precisa de manutenção. Ok? Demora, tá? Mas precisa. E na hora que precisa de fazer, meu Deus do céu. Ok? Então, a gente tem essas caixas, né? Múltiplas, né? Então, ela é uma caixa de inspeção e uma caixa de passagem. A gente tem isso da Tigre, assim, muito boa, inclusive. Eu acho que ela é até um pouquinho cara, assim, porque ela tem uma grade que ela é mais fácil de fazer a manutenção. Você pega, tira a grade inteira e faz a manutenção e volta, assim, sabe? Mas aí ela pode ser uma caixa de gordura, uma caixa de inspeção, uma caixa de água pluvial, né? Ela pode ser produzida
em polietileno, que é isso que eu estava falando com vocês. A gente tem essas caixas aí de diversos modelos, tá vendo? Olha, a gente pode comprar ela pronta já, ó. Ok? Então, depois que isso tudo, né? Então, um ramal, né, normal aí. A gente tem, de novo, da pia, na caixa sifonada cai no sistema, na tubulação que vem do vaso sanitário, conecta, passa na caixa de inspeção, da caixa de inspeção passa pelo coletor predial, que cai no coletor público lá na rua. Daqui a gente tira o duto de ventilação e sobe para esses gases saírem aqui em cima. É um sistema relativamente tranquilo, né? Então, esgoto secundário, esgoto primário, coletor predial e coletor público. Caixa de inspeção, né, que é essa caixa aqui, o ramal do tubo de ventilação e a caixinha sifonada. Ok? Então, só para a gente poder entender como que funciona esse desenho. Então, eu tenho o meu banheiro é esse desenho. Então, a primeira coisa que eu faço, onde que vai ficar o tubo de queda? Ok? O tubo de queda vai ficar nesse cantinho aqui. Então, se o tubo de queda vai ficar nesse cantinho, geralmente a gente coloca a caixa sifonada, o ralinho sifonado, entre o vaso e a pia. Ok? Para poder, quando a gente lava essa parte de fora, a água vem para cá. Então, eu localizei. Então, o tubo de descarga do vaso. Na verdade, eu pulei aqui, né? Vem para o C primeiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar a bacia sanitária no tubo de queda. Ok? Depois disso, eu vou fazer a caixa sifonada. Vou colocar a caixa sifonada e ligar ela na tubulação do vaso sanitário. Vou colocar um ralo no banheiro. O ralo seco, se eu colocar ele dentro do box, eu vou ligar ele onde? Na caixa sifonada. Porque essa água vai vir, vem para cá, daqui ela vai embora. E vou ligar da minha pia, vou ligar aqui na caixa sifonada também. Então, tudo vem para a caixa sifonada. Da caixa sifonada, liga no vaso sanitário, do vaso sanitário para o tubo de queda. Depois que eu faço isso, eu vou fazer o quê? Coluna de ventilação. Vou tirar ela aqui, ó, sempre, tá? E aí, olha só, a coluna de ventilação, ela sempre vai estar entre a caixa sifonada e o tubo de 100 aqui do vaso sanitário. Ela sai aqui, ó. Ok? Sempre. Se a gente olhar todas, elas sempre saem, assim, tá vendo? Ó? Entre a caixa sifonada e o esgoto primário, que é o que vem do vaso sanitário, aqui o tubo de 100. Beleza? Lembrando sempre, a gente tem que usar isso sempre com gravidade. Tentar evitar ao máximo a gente bombear isso. Precisar de bomba para poder bombear água suja, ok? Bomba para bombear choquito. Não rola, tá? Isso encarece o projeto. E aí, lembrando sempre que o projeto arquitetônico precisa prever isso. Então, vou construir. Para onde está a minha rede de esgoto? Sei lá, o cliente aparece com um terreno que é isso aqui, ó. A rua está aqui, ó. Beleza? Se eu for construir aqui embaixo, para onde vai esse esgoto que vai ser produzido aqui? Se a rede coletora está aqui. Eu preciso saber se tem rede coletora aqui atrás, ó. Porque senão eu vou ter que bombear essa água suja para cá. Beleza? Então eu preciso sempre, na hora de pensar no projeto, pensar nisso. Eu tenho um terreno que é isso aqui. E na nossa região, 90% do terreno é isso aqui. Beleza? Se eu tenho esgoto aqui, ótimo, sem problema nenhum. Eu vou construir, isso vai vir tudo para cá. Mas se meu terreno for isso aqui, e a minha rua está aqui em cima, eu não tenho esgoto aqui, eu tenho que pensar no meu projeto. Talvez o meu projeto tenha que ficar mais no alto aqui, ó. Ok? Isso pode ser fundamental no meu projeto, a não ser que eu assuma que eu tenha que bombear isso para cá se eu for construir aqui embaixo. Ok? Então, aqui um sistema do que eu estava falando desse, né, um sistema completo, assim. Não, aqui é uma situação, desculpa, é uma situação de quando eu tenho isso que eu estava falando, o sistema mais baixo. Então,
Eu tenho que trazer tudo, dependendo, trazer tudo por fundo da edificação, e daqui eu tenho que ligar isso lá embaixo, ó. Ok? Eu preciso entender onde está a rede coletora aqui, ó. Porque tudo pode ser que eu precise trazer tudo por gravidade por fundo, e depois eu preciso ter inclinação pelo menos de 2%, tá? Para isso ligar aqui, ó. Beleza? Então, isso que eu estava falando, assim, né? Lavatório, chuveiro, bacias sanitárias, máquinas de lavar roupa. Quando eu preciso, eu tenho que ter uma mini estação de tratamento para depois colocar isso, fazer uma irrigação de jardim, lavagem. Eu posso tentar fazer um reuso aí, tá? Então, quando eu vou fazer reuso, eu só posso usar desses equipamentos aqui, ok? Lavatório, chuveiro, bacia sanitária e máquina de lavar, ok? E ela vai servir só para descarga, irrigação de jardim e lavar piso, ok? Mesmo assim, eu preciso de fazer um sistema de tratamento. Aqui é quando eu preciso fazer um bombeamento, tá vendo? E quando eu trabalho com o reuso de água. Então, isso cai num sistema, tá vendo? Então, a minha água do chuveiro, eu posso jogar ela aqui no sistema, ela passa num negócio para poder, tipo, limpar e tal. Essa sujeira, ela vem aqui para poder ir embora, isso aqui vem embora direto, e aí eu tenho um sistema de bombear para poder fazer esse reuso de água. Mas não é meio complexo e tal, depois eu vou apresentar outros modelos mais sofisticados para vocês. Ok? Conseguiram entender? Não tem mais. Achei que era o último slide. Aqui é o sistema de reuso também, tá vendo? Então, eu tenho o que sai do vaso sanitário vai embora. O que vem do chuveiro aqui, olha, ele vem, cai aqui, passa numa peneirinha, tá vendo? Eu tenho um sistema para poder fazer uma limpeza e tal. Essa água sai do fundo, passa num bombeamento aqui, que eu subo para poder um reservatório B aqui para poder dar descarga, ok? Ou então, mesma coisa, sai do chuveiro, passa num filtro, do filtro cai no reservatório, do reservatório eu consigo jogar isso no vaso sanitário de novo. Eu, particularmente, não vejo muita vantagem, não. Ok? Conseguiram entender? Sim. Perguntas?